Bem-vindos a mais uma aula de Geografia para o 7º ano com a professora Eliane. Hoje, iremos aprender um pouco sobre os fluxos migratórios no Brasil. Então, o que são os fluxos migratórios? O que é migração? Trata-se do deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, ou seja, mudança permanente de residência. Quando pessoas moravam em uma cidade, como por exemplo Caruaru, e vieram morar em Brejo, então isso é uma migração. Esse deslocamento de pessoas, ele ocorre de dois tipos. A imigração, que é a entrada de pessoas em um território, e a emigração, que é a saída de pessoas desse local. Vamos ver este exemplo. Aqui nós temos um imigrante que saiu de sua cidade e veio morar em Brejo da Madre de Deus, que pode ser na sede, pode ser no distrito de São Domingos, de Fazenda Nova, de Mandaçaia. Então, se ele morava em outra cidade e entrou para morar no território de Brejo da Madre de Deus, então ele fez um movimento de imigração. Ele é um imigrante. Mas, se ocorreu o contrário, ele morava, um exemplo, no distrito de São Domingos e foi morar em outra localidade, foi morar em Caruaru ou até mesmo em cidade de outro estado, ele fez um movimento de emigração. Ele é um emigrante. Então, entrada, imigração, saída, emigração. As causas das migrações podem ser sociais, naturais ou econômicas. As sociais são causadas por perseguições políticas e religiosas, como também pessoas fugindo das guerras. Causas naturais: secas, enchentes, inundações, terremotos, são as catástrofes naturais. Já as econômicas, que são as mais importantes, porque as que provocam mais o movimento migratório, elas causam esse deslocamento pela falta de assistência social, pelos baixos salários e principalmente pelo desemprego. Então, o que faz com que as pessoas muitas vezes deixem suas famílias, amigos e passem a ir morar em outra cidade? Tem como principal motivo o desemprego. Então, eles saem em busca de melhores condições de vida. As migrações podem ser externas ou internacionais, que é quando elas ocorrem, quando as pessoas se deslocam de um país para outro. Então, por isso, internacionais. Saem de seu país de origem e vão morar em outro. Já as internas ou nacionais, que são as que vamos estudar hoje, elas acontecem dentro do mesmo país. Então, as pessoas se mudam de um território para outro, como vemos aqui no exemplo. A saída da região Nordeste para a região Norte, mas permanecendo no mesmo país. Essas são as internas ou nacionais. As migrações internas no Brasil. Esse processo foi bastante expressivo a partir da década de 50 até a década de 70. Ele foi motivado pelas secas no Nordeste, a estagnação econômica e a industrialização no Sul. Aqui no mapa nós temos as setinhas indicando a direção de saída, de migração da população para outros territórios. Então aqui, a saída do Nordeste, grande quantidade, a população sai em massa do Nordeste, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, principalmente no Sudeste. Lá se tinha a perspectiva de emprego por conta da industrialização. Então, saía também para a região Norte? Sim. Saía também da região Sul para o Centro-Oeste? Sim, mas em pequena quantidade. O fluxo migratório mais expressivo aconteceu do Nordeste para o Sudeste.
Já na década de 70 e 90, esse fluxo acontecia do Sudeste e do Sul do Nordeste para a região Centro-Oeste. Por quê? Havia lá construções de rodovias e ferrovias que oferecia bastante oportunidade de emprego, incentivos do governo para povoar essas áreas, esses estados, onde era feita doação de lotes para as pessoas plantarem e também para morar, claro, e a descoberta de ouro e diamante aqui em Roraima. Então, acontecia ainda o fluxo do Nordeste, sim, principalmente do estado do Ceará, mas já era em quantidade menor. O fluxo maior acontecia dessa região Sudeste para o Norte, principalmente para Rio Branco e para Roraima. A partir do ano 2000, aconteceu a chamada migração de retorno. Por quê? As pessoas passaram a retornar, a voltar para suas localidades de origem, para suas cidades de origem. Mas por que aconteceu esse movimento inverso? Programas sociais, como o Bolsa Família, que era programa de transferência de renda, ajudava as pessoas a ter uma melhor condição de vida. E, claro, eles voltavam para perto de seus familiares. Também o crescimento do setor industrial, que oferecia geração de emprego. Aqui na região Nordeste, principalmente na cidade do Recife, tinha incentivos do governo para que fossem abertas indústrias para gerar emprego para essa população. Então, a gente vê aqui que as setinhas, a maioria das setinhas, ela tem duplo sentido. As pessoas saíam do Nordeste para o Sudeste, sim, saíam, mas também tinha a setinha indicando que as pessoas voltavam para as suas localidades de origem, como também acontece na região Norte, acontece na região Centro-Oeste, na região Sul. Então, aconteceu muito, a partir do ano 2000, a migração de retorno. Nós temos aqui uma forma de migração. Ela é especificada como êxodo rural, que é o processo pelo qual a população do campo migra de forma definitiva para a cidade. Então, saem da zona rural e vão morar na cidade, sempre com o mesmo intuito: busca de emprego e melhores condições de vida. A gente pode ver nesta imagem. Pare, veja, pense. Por quê? Que sentido tem essa imagem? Qual a semelhança dessa primeira para essa segunda? Pessoas que saem da zona rural para buscar melhores condições de vida na zona urbana nem sempre têm uma boa qualificação para procurar um bom trabalho, um bom emprego nas cidades. Também as cidades não oferecem empregos para uma grande massa populacional. Então, às vezes, a vida na cidade não é muito diferente da que já levavam no campo. Ainda falando sobre o êxodo rural, nós temos um gráfico mostrando a população urbana e rural no nosso Brasil de 1950 até 2015. Aqui a gente tem a porcentagem da população. Aqui nós temos os anos. Barra verde mostra a população rural, barra laranja mostra a população urbana. Então, no início dessa pesquisa, ou dessa coleta de dados, a gente pode ver que a barra que indica a população rural, ela é acima de 60%, ou seja, em 1950, 64% da população brasileira morava na região rural, enquanto somente 36% morava na região urbana, nas cidades. Com o passar do tempo, isso foi se invertindo. Até que em 1970,
a gente vê que a população rural já era bem menor que a população urbana. Então, somente 44% morava na região rural, enquanto que 50% morava na região urbana. Chegando em 2015, a gente percebe a grande mudança, a grande diferença, onde um percentual pequeno de 15% da população ainda vive na zona rural, enquanto 85% vive na zona urbana. Aí a gente vê precárias condições de vida nas zonas urbanas, porque as cidades não conseguem comportar uma grande população, muito menos oferecer emprego a todas elas. A partir do ano 2000, os governantes começaram a oferecer incentivo para que as pessoas permanecessem na zona rural, com a tentativa, o intuito de interromper essa grande migração. Um exemplo foi os programas de assistência à agricultura familiar, onde fizesse com que a população pudesse se manter na zona rural e não buscasse tanto melhores condições de vida na zona urbana. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se cuidem. Até a próxima. Tchau.